Olá, galera da hematologia. Valber, estamos novamente aqui reunidos para comentarmos esse nosso estudo de caso que nós compartilhamos nos nossos grupos a semana passada, né? Na quarta-feira da semana passada. Inicialmente, nós gostaríamos de agradecer ao nosso amigo Paulo Neto, né, que foi quem nos autorizou a utilizar as imagens dele nesse caso. Que inclusive é um caso bastante interessante, né, Valber? Exatamente. Agradecemos ao Paulo, né, porque esse caso eu acho que é um caso que vai ajudar a várias pessoas a observar esse tipo de morfologia bem diferente, né? Exatamente, que confunde bastante com uma das principais que a gente termina tendo um certo receio, que é justamente ela se confunde com a leucemia aguda, como a gente vai mostrar mais à frente no nosso estudo de caso. Então já demos um spoiler, né, Valber? Mas vamos lá, vamos iniciar os estudos. Então, nesse caso, nós tínhamos a primeira sugestão foi de estudo dos dados do equipamento. Então, observando essa primeira imagem, nós temos aí uma leucocitose, uma anemia considerável e uma plaquetopenia. Então, analisando essa parte do histograma, as opções que nós demos aqui, Valber, nós temos uma pancitopenia, pode-se pensar em um LLC, sugestivo de PTI, temos uma tríade leucêmica laboratorial e a opção é bicitopenia. Então, como vocês já viram como nós costumamos trabalhar, nós vamos falar de uma a uma até chegar na opção correta, né, Valber? Essa análise é exatamente a análise que nós fazemos na nossa diária, né? no nosso dia a dia. Chama-se a avaliação do laudo, a pré-avaliação. Então, o que colocou-se aqui é exatamente isso. Teria uma pancitopenia? Não, a pancitopenia é exatamente a diminuição de todos os parâmetros do hemograma. E no caso aqui nós temos uma leucocitose que não seria essa opção. Exatamente. Aí pode-se pensar numa LLC? Bem, a LLC geralmente não apresenta uma anemia tão considerável nem plaquetopenia, porém não se descartaria a possibilidade. Primeiro porque o próprio equipamento jogou, como vamos ver mais à frente, a celularidade exatamente para linfócitos. Então, assim, poderia ser, bem, não descartaríamos, mas a priori não. A princípio não pensaríamos, né? Que a questão todinha da análise aqui é essa, né? Pode-se pensar? Não. Até pode ser. Porém, pensar não devido justamente a essas duas questões. Aqui mostra um quadro de anemia e plaquetopenia que não são comuns nas LLCs. Sugestivo de PTI, Valber? Bem, geralmente na PTI o que a gente espera é a diminuição do número de plaquetas. Somente. Nós temos anemia e leucometria elevada. Então, nesse caso, nós descartaríamos a opção de uma púrpura trombocitopênica idiopática. Vamos pular para a bicitopenia, né? Então, nós temos aqui uma bicitopenia? A bicitopenia são dois parâmetros baixos. Então, E um normal. Então, nós temos aqui uma hemoglobina baixa e a plaqueta baixa, porém, temos uma leucometria elevada. Então, descartaríamos essa alternativa. Exatamente, por isso que não é uma bicitopenia. Então, como nós já fomos avaliando, descartando as que não estão corretas, então nós temos aí realmente uma tríade leucêmica laboratorial, onde nós temos uma leucocitose, uma anemia e uma plaquetopenia. Por isso, a sugestão, feita o Humberto já falou no início, pensaríamos com essas características do exame uma leucemia aguda. Exatamente. E aí, 68,9% dos participantes acertaram, perfeito, isso é muito bom, mas ainda vamos ver que mais de 30% escolheram outras alternativas, né? Onde teve aí um percentual para bicitopenia e outro percentual maior pensando na LLC, né? Então, essas outras opções, lógico que a gente sabe que inclusive nós colocamos justamente porque a gente sabia que algumas pessoas iriam avaliar nesse sentido, mas a opção correta é tríade leucêmica laboratorial. Nessa segunda parte do histograma, aí onde nós temos o quê? Que nós temos os valores dos leucócitos.
em valores relativos e em valores absolutos, né? Então, nos relativos, aqui embaixo, o equipamento jogou para 91% de linfócitos, né, Valber? E 6,5% de neutrófilos. Aí, analisando as alternativas que nós colocamos aí. Então, a alternativa A, temos uma neutropenia. Alternativa B, pode-se pensar numa LMC. Alternativa C, linfocitose relativa e absoluta. Alternativa D, acima de 20% de blastos ou todas as alternativas. Alternativa E. Então, analisando questão por questão, nós temos uma neutropenia, Valber? Veja bem, isso aí às vezes gera confusão com alguns colegas, né? A neutropenia, teoricamente, se observando aqui no valor percentual, ela tem apenas 6,5%. Teoricamente, pensaria-se numa neutropenia relativa. Porém, os valores que são importantes são os valores absolutos. Observem aqui no valor absoluto, ele tem 4.260 neutrófilos. Então, descartaria a possibilidade de ser uma neutropenia, tá certo? Esse é o que tem valor clínico, né, para o médico. Então, os valores para ser considerado neutropênico ou neutropenia seria valores inferiores a 1.700 leucócitos. Isso, teria que comparar com os valores de referência, que no nosso caso aqui o valor mínimo é 1.700. Então, pode-se pensar no LMC? Bem, na LMC a gente sabe que tem uma leucometria elevada, porém as células que predominam são granulócitos, né? São toda a linhagem granulocítica em processos maturativos, em vários estágios maturativos. Então, descartaria-se essa opção. Exatamente. Vamos pular para a alternativa D. Nós temos acima de 20% de blastos. Olhando pelos valores do equipamento, a gente tem condições de dizer que tem mais de 20% de blastos? Sim, de jeito nenhum. Pode-se pensar. Agora, quem vai dizer exatamente a avaliação morfológica ao observar a lâmina, né? Exatamente. Então, todas as alternativas, como nós já descartamos aí, então também não é. Então, a nossa resposta correta aqui é linfocitose relativa e absoluta, que realmente nós temos aí nos valores que o equipamento deu, e 64,4% dos participantes que responderam esse caso, Valber, acertaram, mas aí nós novamente vemos que em torno de 35% escolheram outras opções, e com destaque, 24,4% escolheram justamente a opção de neutropenia. E nós colocamos isso de propósito, pessoal, porque muita gente se liga demais aos valores relativos nessa avaliação. Então, quando você vai dizer que tem neutropenia, linfocitose, linfopenia, você tem que se ligar nos valores absolutos. Os valores relativos, eles só servem para a gente ter esse valor quando a gente está fazendo a nossa diferencial. Então, mas para dizer que tem neutropenia, neutrofilia, monocitose, monopenia e eosinofilia, o que vale são os valores absolutos, ou seja, depois que nós transformamos o nosso valor relativo, multiplicando pela contagem global de leucócitos, e aí a gente encontra os valores absolutos desses leucócitos. Exatamente. Então vamos se ligar, porque isso aí muitas vezes a gente já viu questão de prova de concurso e as pessoas terminam errando porque não se ligam nesse detalhe. E a própria interpretação clínica, né? Errada, né? Vamos lá, na próxima questão nós já colocamos aqui uma pequena observação aqui da série vermelha, né? Na série vermelha podemos perceber isso somente pela imagem, pessoal. Nós podemos perceber a primeira opção, normocromia, macrocitose, policromasia, hipercromia e poiquilocitose. Normocromia, Valber, aqui dá para a gente perceber que tem uma normocromia? Na observação você já percebe que existe uma hipocromia que é corroborada exatamente com os índices hematimétricos, né? Então não tem normocromia. Exatamente. Também macrocitose a gente já vê de cara que não temos. Por quê? Porque nós temos aí as hemácias, a gente já vê que são bem menores do que as células, no caso aqui o linfócito, né? Que esse daqui, a número 3, apesar de não ser um linfócito normal, que a gente vai comentar mais à frente, mas ele está com o tamanho dele conservado.
Policromasia também não observamos. Hipercromia, que é aquela célula do esferócito, parecendo com o esferócito, né? Então também não temos. E no caso a opção correta aqui seria justamente a poiquilocitose, porque nós temos uma variação de forma, né? Então nós temos aqui dacriócitos, temos eliptócitos e a gente já percebe que é a opção correta. Onde a grande maioria realmente optou, né? Exatamente, 93,3% dos participantes respondeu poiquilocitose corretamente. Em relação agora à identificação das células, né, nós temos a célula 1, célula 2 e célula 3, que vocês veem aí na imagem. Então, a célula 1 e as opções que nós colocamos: blasto, prolinfócito, linfócito, monócito e sombra nuclear. Então, a gente vai comentar, inclusive, porque nós colocamos somente essas opções e aí a gente vai ver a avaliação da resposta de vocês primeiro, né? Então, para a célula 1, Valber, a maioria colocou como linfócito, 48,9% como linfócito, mas o interessante é que mais da metade dos participantes ainda teve dúvida em relação a 33% escolheu como blasto e 13% como prolinfócito. E aqui ainda um pequeno percentual aqui que não aparece o valor, escolheu como sombra nuclear. Mas aqui nós temos... Qual é a nossa célula? Sim, são células linfóides, né? Que a gente vai avaliar, são células mononucleares, né? Eu só queria, quando dei essa paradinha aqui, que eu estava pensando, imagine esse tipo de células sendo coradas com corante panótico. Ela já gera dúvida com essa coloração meio IMSA, né? Imagine numa coloração panótica. Exatamente. Então aqui nós temos, realmente é um linfócito. No final é que a gente vai fazer um adendo em relação a essa célula, como que a gente colocou como linfócito. Por que a gente colocou como linfócito? Na célula 2, nós tivemos aqui uma grande divergência, né? 62% consideraram como blasto e 35,6% como prolinfócito. E um pequeno percentual colocou como linfócito. Isso é uma célula, Humberto, eu acho até essa opção aqui de 62,2% foi exatamente talvez pela presença do núcleo. Do né? núcleo Às vezes, e a cromatina menos condensada, então, né? apresentando uma tríade leucêmica, uma célula com núcleo. Então a gente pega talvez essa opção que colocaram de blasto foi em decorrência disso, né? Exatamente, e aqui nós temos novamente um linfócito, pessoal. No final a gente vai explicar o porquê, né? Nós temos um linfócito. Célula 3. Também uma célula, né? Você observe aí que tem uma alta relação núcleo-citoplasma, mas uma das características observando essas três células é que elas seguem um padrão, né? Em relação à cromatina, a esse esboço de núcleo que a gente observa aqui, que a gente vai falar mais à frente, né? Então, assim, existe esse padrão. E aí, 75,6% consideraram como linfócito, 13,3% ainda pensaram em blasto, e um pequeno percentual se dividiu aqui entre prolinfócito e sombra nuclear. Algumas pessoas acharam que era uma célula estourada. Só lembrando que não é estourada, né, Humberto? Que você observe aqui no cantinho existe uma pequena indentaçãozinha que mostra o citoplasma. Exatamente. Então não é uma célula estourada. Célula 4. Então nós temos aqui 68,9% chamaram essa célula, classificaram ela como blasto, 22,2% como prolinfócito, um pequeno percentual como linfócito e também aqui teve um percentual que chamou essa célula de monócito, talvez pelo formato do núcleo, né? Que já existe aqui uma irregularidade de membrana maior, a cromatina menos condensada e a presença do núcleo. Eu acredito que por isso a maioria pensou em blasto. Eu só assim, vamos passar as outras imagens, mas comecem a observar um padrão. Existe um padrão nesse tipo de morfologia. Exatamente. A célula número 5, 60% consideraram como linfócito, 24,4% como prolinfócito,
13,3% como blasto e um pequeno percentual como monócito. Então, realmente aqui nós temos uma característica mais centrada para o linfócito. A célula número 6, 62,2% como linfócito, um segundo percentual maior para blasto, prolinfócito 11,1%, e aí alguns acharam também que aqui se tratava de uma sombra nuclear. A célula de número 7, nós temos aqui a maioria também, novamente, para blasto, 53%, para blasto, 37,8% como prolinfócito, um percentual para linfócito e monócito também. Então, novamente aqui a gente vê que tem uma cromatina menos densa e a presença do nucleolo, o pessoal terminou indo para blasto. Uma coisa que me chama a atenção aqui, Humberto, é exatamente, veja bem, as opções ficaram em blasto, prolinfócitos e linfócitos, ou seja, existe uma semelhança realmente entre as células e foi mais ou menos essas opções que foram as escolhidas, Exatamente. A célula de número 8, talvez aqui tenha menos divergência, foi o maior percentual, 75,6% considerou como linfócito, 11,1% como blasto e 13,3% como prolinfócito. E esta célula, Humberto, é exatamente, até pela opção escolhida, que serve de comparação. Observem a célula número 9 comparada com a célula número 8. Existe uma diferença de cromatina e um pleomorfismo também diferente em relação também ao tamanho. A cromatina da 9 está menos densa comparada com a 8, e mais pleomórfica do que a 8. Exatamente. E a célula número 9, já o maior percentual, 68,9%, ou seja, quase 70%, foi na resposta de blasto. E 24,4% para prolinfócito. E apenas um pequeno percentual aqui, que nem aparece o valor aqui, para linfócito e outro para monócito. Então, novamente aqui a cromatina menos densa e a presença do nucleolo interferindo na identificação dessa célula. A célula número 10, linfócito, a maioria, 60%, um percentual para blasto, talvez pela quase ausência de citoplasma, mas a gente vê aqui em cima que nós temos aqui uma discreta orla de citoplasma aqui, só na verdade um pequeno espaço aqui que tem citoplasma. E 28,9% para blasto, Aqui a célula 11 teve a maior parte para blasto, 53,3%, e 40% para prolinfócito. Um pequeno percentual para linfócito. Então, novamente aí a célula que apresenta nucleolo e terminou tendo essa interpretação. A célula número 12, a maioria, 62,2%, interpretou essa célula como blasto, e um pequeno percentual, 26,7% para prolinfócito e um outro percentual para monócito. Aqui nem votação de linfócito aqui não teve. Aqui a célula número 13, nós também tivemos a maior parte achando que essas células se tratam de um blasto, Valber, 64,4% como blasto, 31,1% como prolinfócito e um pequeno percentual para linfócito. E o nosso último questionamento foi em relação, analisando os dados do equipamento e na morfologia das células avaliadas e identificadas, direcionamos nossa suspeita para mielofibrose, leucemia aguda, leucemia linfóide crônica, provável doença linfomatosa e uma síndrome mielodisplásica. E aí as nossas opções, a maior opção foi leucemia linfóide crônica, 40%. A segunda opção, como leucemia aguda, 37,8%. Então, como vocês viram ali, muita gente interpretou essas células como blastos. E a terceira opção, 22,2%, provável doença linfomatosa. E assim, nós gostaríamos de responder, a gente foi analisando célula a célula, inclusive poucas a gente falou qual seria a resposta, Mas todas essas células aí, elas são linfócitos, pessoal. Todas essas células são linfócitos.
Agora vejam bem, realmente algumas não são linfócitos clássicos, não tem a morfologia, aliás, a maioria, nós temos apenas uma que é um linfócito clássico, que é a célula de número 8. Né? Eu vou voltar aqui rapidamente. A célula número 8 é a única que nós temos aqui, ó. Com a morfologia clássica do linfócito, nós temos uma orla citoplasmática bem discreta aqui, onde a gente percebe que tem o citoplasma. Todas as outras células existem alterações morfológicas que vocês podem ver aqui, mesmo outras que parecem com linfócitos, aqui no caso a 3 é uma célula pequena, né? Mas aqui praticamente não tem citoplasma e vejam que tem uma indentação. Então são essas características, vocês vejam que algumas parecem que tem uma dobradura no núcleo, né, Valber? A cromatina, na verdade, dessas células aqui que apresentam nucleolos, ela não está frouxa, é uma cromatina densa, porém é menos densa do que o normal. Então, são todas essas características que são características de células linfomatosas. Esse tipo de situação, o que acontece? A gente geralmente faz a contagem global com células linfóides, que são, né? Porém, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que a gente vai avaliar o padrão morfológico dessas células. A 8 é uma célula normal, então a gente vai contar 8 à parte e as outras com essas células linfóides variantes. E o que é que ela tem de variante? Feito o Humberto acabou de falar, né? Essa cromatina menos densa, esse núcleo irregular apresentando indentações e esse núcleo, geralmente um núcleo excêntrico. Ele tem uma característica, ao colocarmos células com provável células linfomatosas, ela tem essa característica de um determinado tipo de linfoma, tá certo? Então, às vezes, a gente costuma, até postou já nas nossas enquetes, ela às vezes lembra exatamente uma boca com um olho. O olho sempre, que é um núcleo excêntrico, né? Claro que não... Olha essa imagem aí, justamente ela exemplifica o que o Valber está falando, essa célula número 13 aqui. Parece que tem uma boca aqui e um olho. Exatamente. E a gente até fez a analogia, exatamente, lembra até uma cabeça de um animal, né? Que a gente fica assim, parece até uma cabeça de tartaruga, tá certo? Então essa é uma das características e a função da gente é observar essa alteração. Não é fácil, tá certo? Não é fácil. E digo ainda que o grau de dificuldade fica maior ainda quando a gente cora pelo panótipo. Porque essas células, como são células, como você observa aí, uma ou outra é um pouquinho de tamanho moderado, mas a maioria de tamanho pequeno. Então isso confunde muito na hora da avaliação e a gente tem que tomar esses cuidados. Exatamente. E aí, como vocês viram aí, né, a nossa opção, nós justamente não colocamos nas opções da identificação das células, não colocamos a opção de célula linfomatosa, porque senão já iria entregar o caso e também porque assim, no laudo, nos laudos da maioria dos analistas dos laboratórios, não tem essa opção. Então, qual é a opção que tem? Tem blasto, linfócito reativo e a dos granulócitos. Então, e aí, quando a gente encontra um caso como esse, a gente tem que ir contando realmente essas células como linfócitos, só que colocando elas de forma separada, para no final, o que é que a gente costuma fazer? A gente costuma colocar, do jeito que vocês estão vendo aí, né? Tantos por cento na observação de células linfóides variantes com características linfomatosas e aí faz uma descrição, né? No nosso caso aqui, de tamanho pequeno a médio, com alta relação núcleo-citoplasmática, porque como vocês viram aí, a maioria praticamente não tem citoplasma, com núcleo com indentações, a cromatina menos densa e alguns apresentando nucleolos excêntricos. Então é dessa forma que deve ser reportada no laudo, para inclusive chamar a atenção para o médico, e aí lógico que a gente sabe que os exames complementares que irão definir, né, esse caso, porém o nosso papel como citomorfologista, como analista clínico fazendo um hemograma, é exatamente esse, é identificar essas células, elas não são linfócitos normais, e também elas não são blastos, não são prolinfócitos, que inclusive não cabe no contexto aqui, né, Valber? Só lembrando que tudo isso que Humberto falou, e ao descrever a maneira, estamos dando um direcionamento para o linfoma do manto. Claro que a grande maioria dos médicos não vai
perceber, né, essa descrição para qual o direcionamento a gente está fazendo. Porém, os hematologistas que estão mais afinados com esse tipo de exame vai realmente perceber o que nós estamos falando. Então, é claro que vai ser definido com exames complementares para fechar o diagnóstico desse caso. Exatamente, como o Valber já acrescentou aí uma informação a mais, que a gente até então nós estávamos falando apenas de linfoma, né? Então é uma característica dessa célula, parece ser uma célula de linfoma e parece mais ainda ser desse subtipo específico que é linfoma de células do manto, né? É uma característica que vocês vão ter a oportunidade de ver em outros casos aí, que existem outras características linfomatosas, mas nesse caso aqui se parece com o de linfoma de células do manto. E é isso, chegamos ao final de mais um caso. Participem, né, dos próximos casos que a gente vai trabalhar com vocês. E um grande abraço, até o próximo, né, pessoal? Até o próximo, pessoal.